Amém. Glória a Deus. Chegamos nessa quinta-feira em mais um momento com a palavra, nesse dia maravilhoso. Estamos aqui para falar do amor de Deus. Estamos aqui para cultuar, celebrar a este Deus maravilhoso. Boa noite, Graça. Você já está aí, né? Deus te abençoe, minha irmã. Que maravilha poder contar com a sua participação. Hoje vai ser um dia muito bom. Senhor Deus, através do seu Espírito Santo, preparou algo maravilhoso para nós hoje. Mas Deus tem sido bom demais. Ele é muito bom, né? Então tá bom, meus amados, queridos, assistentes, você que está aí em sua casa, nesta noite, nesse Brasil afora, todas as partes que nos assistem, queremos cumprimentar todos com a graciosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Mandar um abraço especial também aqui, já para a Suzete, que chegou aqui, Suzete Valadão, também para a Jessileide, Herculiane, nome bonito, nome de atriz famosa. Também para a pastora Ceci, que já está conosco, nossa fiel escudeira, que já está assistindo também. Então, amados irmãos, essa noite vamos meditar no texto da Palavra de Deus, uma porção, né, da Palavra de Deus que está lá na carta de Paulo aos Efésios, né? Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Vamos meditar do versículo 1 até o 10, né, se der tempo. Tá bom? Mas antes vamos orar ao Senhor, falar com Deus. Pai querido, nós te adoramos, te exaltamos, glorificamos a ti, Senhor Deus, por tuas maravilhas, porque o Senhor Deus é bom e maravilhoso. Ó Deus Pai, capacita-nos, Senhor, nesta noite para falar da tua palavra. Ó Deus Pai, abre os nossos corações. Pai querido, alcança, Senhor Deus, as famílias, as pessoas, segundo a tua vontade e a tua bondade. Meu Deus do céu, Senhor, com o teu Espírito Santo, que convence a todos, Pai, possa também estar convencendo no Senhor do teu amor e da tua graça. Em tudo te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Né, Valci? A Valci também está aparecendo por aqui. Povo maravilhoso que tem dado suporte a este trabalho que nós temos feito. Sim, mas nós vamos falar hoje da palavra de Deus, né? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, né? Vamos ler até o versículo 10, tá bom? Você pode, se tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia, ou não, você pode somente estar acompanhando aqui, tá ok? Então diz assim a palavra de Deus: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Eram por natureza merecedores da ira como os demais. Mas Deus, olha gente, versículo tanto que é lindo. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelado na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé.
Isto não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amém? Só um instantinho. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, nós estamos diante de uma porção da palavra de Deus muito linda, né, da carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo à igreja de Éfeso é uma das primazias da literatura de Paulo. Provavelmente ela foi escrita no final da 3ª década após a morte de Jesus, quando Paulo estava preso na cidade de Roma. Isso nós podemos ver no capítulo 3, versículo 1. A cidade de Éfeso, porque para que os irmãos se situem diante da história, a cidade de Éfeso era uma metrópole para aquela época. Ela tinha mais de 300 mil habitantes, então era uma grande cidade para a época que a carta foi escrita. Estava situada na costa oeste da Ásia. Lá estava também, amados, situado o templo da deusa Diana, também conhecido como Artemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Portanto, era uma cidade muito idólatra e muito mística. Lá eles vendiam muito nichos, né, santinhos, imagem dessa deusa. Então, também Éfeso foi uma das 7 cidades, né, que os irmãos abrir lá em Apocalipse, a partir do capítulo 2, vão ver que essa foi uma das 7 cidades que receberam aquelas cartas de Apocalipse. Paulo morou 3 anos em Éfeso, onde ele estabeleceu uma espécie de base missionária. Vivendo ali, ele plantou várias igrejas naquela redondeza. Podemos citar a igreja de Pérgamo, de Filadélfia, de Colosso, de Tiatira, de Sardes, entre outras tantas igrejas que ele plantou quando ele estava morando em Éfeso, durante aqueles 3 anos que ele morou naquela cidade. Então aquela cidade foi muito importante para o ministério de Paulo, depois para o ministério de João, o apóstolo, e também para a igreja do Senhor Jesus. Porque a partir da igreja de Éfeso, houve uma expansão muito grande nas cidades circunvizinhas àquela cidade. Então esse texto da carta de Paulo a Éfeso, do capítulo 2, é um segmento do capítulo 1, onde ele fala do plano de salvação de Deus para o homem. E no capítulo 2 ele aborda exatamente a salvação, a necessidade que nós temos da salvação. Então esse texto é uma das porções mais lindas e mais poderosas da palavra de Deus. Paulo fala da maior beneficência de Deus para com os homens, o plano maior de toda a criação, a salvação em Cristo Jesus. Este é o plano de Deus. Desde que o homem caiu lá em Gênesis, nós lemos lá no capítulo 3 de Gênesis, desde que o homem caiu, que o homem pecou, Deus estabeleceu um plano de resgate, um plano de salvação para o homem, para que ele pudesse resgatar o homem da sua condição pecaminosa, da sua condição de excluído, de separado, né, e trouxesse para junto dele, né, mesmo que para isso ele tenha que ter enviado o seu próprio filho. Então esse texto é interessante porque ele é estruturado em 4 partes, né? Na primeira parte, né, do versículo 1 ao 3, o estado em que nos encontramos antes de conhecer a graça de Deus. Então, os versículos 1 a 3 abordam o estado que nós nos encontramos, né, ou nos encontrávamos antes de conhecer a graça de Deus. Do versículo 4 a 6, o texto fala o que a graça de Deus operou em nossas vidas pela exclusiva bondade de Deus. Isso nós temos que compreender, irmão, que a graça de Deus chegou até nós pela exclusiva, bondosa e misericordiosa graça de Deus, né? Não foi algo que nós merecíamos. No versículo 7,
Paulo vai falar do propósito de Deus em salvar os pecadores e salvar a humanidade. E do versículo 8 a 10, Paulo conclui sobre os resultados de sermos transformados pela graça. Então é uma estrutura muito maravilhosa esse capítulo 2 de Éfeso, né? Da carta de Paulo à igreja de Éfeso. Dá muito tempo que eu venho preparando essa palavra, lendo de vez em quando. Eu já ministrei essa palavra em algumas outras ocasiões, não nas lives, mas em outras ocasiões já ministrei por ser uma palavra que fala profundamente aos nossos corações. Deus sempre traça para nós algo maravilhoso. Então no versículo 1, começando a abordagem do texto, no versículo 1 fala: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de muitos pecados. É preciso compreender inicialmente que Paulo não está falando de morte física, aquela morte do corpo, mas falando da morte do espírito. O ser humano, antes de conhecer Cristo e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, ele vive espiritualmente separado de Deus. Portanto, ele carece da graça e da misericórdia do Pai. Não tem outro caminho. A palavra morte significa separação. Então, isso se aplica inclusive à morte física. Quando alguém parte para a eternidade, ele separa dos seus famílias, dos seus entes queridos, né? E parte para a eternidade. Então a palavra morte significa que a nossa comunhão com Deus foi interrompida. Assim sendo, antes do encontro com Cristo, o homem, nós, antes de encontrar com Cristo, de receber Jesus, de aceitá-lo, o homem está separado de Deus e irremediavelmente perdido. Porque sem Jesus, irmãos, sem aceitar Jesus como nosso Salvador, nós não temos acesso ao Pai. Nós não conseguimos a graça do Pai. Nós não vivemos pela beneficência do Pai. Mas no momento que nós aceitamos Jesus, então nós passamos a ter acesso à ligação, à comunhão. A comunhão é restabelecida e nós temos acesso direto ao Senhor, né? Como aquela música nós cantamos, né? O véu que separava já não separa mais, porque a comunhão foi restabelecida. Então, por que, irmão? Porque nós, o homem, por tendência, ele tem uma natureza pecaminosa, né? Se nós não aceitarmos Jesus, nós temos a tendência de viver em uma situação de pecado, de separação de Deus. Por quê? Porque, como diz o salmista no Salmo 51, versículo 5, essa iniquidade vem desde Adão, né? E isso veio para chegar até nós, como diz o salmista, diz que nós fomos formados no leito, no ventre de nossa mãe, nessa condição. Está escrito assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então nós nascemos já dentro desse antro de natureza pecaminosa, para a qual Jesus veio para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar graça, né? E é importante nós compreender que Paulo está falando da separação espiritual de Deus, quando nós estamos afastados de Jesus, antes de nós aceitar Jesus, porque os nossos pecados funcionam como uma barreira, como um muro que nos separa de Deus. É que o apóstolo, é o que o profeta Isaías falou no capítulo 59. Ele diz no versículo 2 do capítulo 59: as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados que nós cometemos levam a Deus a esconder o seu rosto de nós, para não ouvir os nossos pedidos. Isso é terrivelmente grave, irmãos. Porque os nossos pecados, as nossas transgressões, a nossa iniquidade leva a Deus a querer se esconder de nós. E Ele esconde o seu rosto de nós, para não ouvir as nossas petições, as nossas orações, os nossos pedidos. Então essa é a morte que Paulo começa falando aqui no versículo 1. A morte espiritual, causado pela desobediência e pelo pecado. Quando nós não temos Jesus, quando nós não aceitamos Jesus como nosso Salvador. Aliás, amado,
não aceitar Jesus, não aceitar o sacrifício de Jesus como nosso Salvador, aquele que morreu numa cruz, crucificado, que derramou o seu sangue por nós, quando nós recusamos aceitar isto, nós estamos realmente, nos cometendo um grande pecado, porque não existe algo pior do que estar distante e afastado de Cristo, nosso Salvador. Então nós precisamos ter esse entendimento em nossas vidas. Isso é algo maravilhoso quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Quando nós abrimos nossos corações para aceitar o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Mandar meu boa noite especial para a minha líder Daniela Santos, nossa líder de célula. Um abraço para você, minha irmã, que Deus te abençoe. Então, amados, é importante nós entender isso, porque desde, por exemplo, que Adão e Eva pecaram, por desobedecer a palavra de Deus, nós carecemos da graça de Deus. Nós carecemos do perdão de Deus. Tanto é que a palavra de Deus diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nem sequer um justo. Mas Jesus Cristo morreu para nos justificar, para nos trazer a salvação. E no versículo 2, Paulo fala, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam obedecer. Aqui precisamos compreender a correlação que existe. Que este mundo que Paulo está falando não é o mundo geográfico, não é o cosmo. Está falando de mundo sistêmico, está falando de costumes, está falando de práticas. Viver como o resto do mundo é viver conforme as pessoas que não têm Jesus, que não aceitaram o Senhor como seu Salvador, que andam, caminhando debaixo do pecado, como fala assim, obedecendo o comandante dos poderes do mundo invisível, que é o inimigo das nossas almas. Paulo explica, ele é o Espírito que opera no coração daqueles que recusam obedecer, daqueles que recusam aceitar Jesus como seu Salvador. Esta palavra é maravilhosa, irmãos. Ela soa às vezes assim com uma palavra muito forte, mas nós não podemos nem imaginar, nem entender o tanto amor existe nessa palavra. Como Paulo fala de tanto amor, com tanto amor, a preocupação que Paulo tem em nos advertir sobre a necessidade que nós temos de ter uma vida voltada para a palavra, uma vida voltada para o Evangelho, voltada para aceitar as coisas do reino dos céus. Isso é algo maravilhoso, né? Então ele diz, nos quais nós vivemos como o resto do mundo. Não está falando, expliquei, não é o mundo geográfico, pessoa, como muitas pessoas. Resto quer dizer aquelas pessoas que não estão de acordo com a palavra de Deus, que andam segundo a vontade dos seus pensamentos. Nós vamos ver isso logo a seguir. Então, desde a queda do homem, o inimigo, esse inimigo que Paulo fala aqui, o comandante dos poderes, desde a queda do homem, o inimigo de nossas almas exerceu uma grande influência sobre a humanidade. E ele exerce até hoje. Todas as ligações sociais a que ela está inserida, a sociedade está ligada. Está entendendo? Então, amados, para nós quebrarmos essa corrente maligna, só através do sangue de Jesus. Quando nós aceitamos o Senhor, quando nós abrimos nossos corações para aceitar o Senhor. Porque o inimigo de nossas almas, Satanás, ele tem como propósito nos manter separados de Jesus. Porque ele sabe que no momento que nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, quando nós abrimos nossos corações para Jesus, quando nós aceitar o sacrifício do Senhor, ele sabe
que a separação que existe entre nós e Deus é quebrada imediatamente e a comunhão é restabelecida. É por isso que Paulo nos adverte lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste mundo, falando dessa pessoa, desse ser maligno, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha só que palavra Paulo nos ensina, irmãos. Ele fala que o Deus deste século, aquele que controla todas as coisas no mundo, que não está falando aqui do inimigo de nossas almas, que ele tem o controle dos impérios. E às vezes, como fala assim, nos quais costumam viver como o resto do mundo, daquelas pessoas que não têm Jesus, que não aceitaram Jesus. Então Paulo nos adverte que o inimigo de nossas almas, ele trabalha para que as pessoas que não aceitaram Jesus ainda, que vivem distante da palavra de Deus, ele cria todo o empecilho para que essas pessoas não venham aceitar o Senhor. Mas, vamos continuar aqui para vocês verem. E no versículo 3, Paulo fala assim: todos nós vivíamos deste modo. Por que Paulo fala todos nós? Porque ele está se referindo à nossa condição de herdeiros de Adão. Então todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Eram por natureza merecedores da ira de Deus, como muitas pessoas são. Então, amados, hoje nós temos, por maioria, grande maioria das pessoas que servem ao Senhor, que vivem segundo a palavra de Deus, são pessoas que aceitaram Jesus já na sua maioridade, como eu. Eu aceitei Jesus com 24 anos. E eu digo para os irmãos, 24 não, 28. E eu digo para os irmãos, vou fazer a continha aqui, né, irmão? Mais ou menos, 28 mais ou menos. Tá. E eu digo para os irmãos que esse tempo que eu passei distante de Jesus, da minha infância, até o momento que eu aceitei Jesus, foi o tempo mais perdido, mais inútil que eu pude ter. Eu olho para trás e tento achar algo bom deste período, a não ser a misericórdia de Deus que me manteve vivo, e não vejo. Porque na verdade a minha vida começou naquele momento que eu disse ao Senhor Jesus: eu quero te aceitar como meu Salvador. Então ali começou então o meu nascimento, o meu novo nascimento. E todos nós temos que ter esse entendimento da necessidade que nós temos de aceitar Jesus, independente da idade que nós temos. Porque sempre Deus está apto e querendo nos dar um novo nascimento e uma nova vida. Então Paulo traz aqui esse comentário dizendo que todos nós, porque lembra que Paulo, ele aceitou Jesus em Damasco, ele já era um homem adulto, um homem feito. Pense que os apóstolos de Jesus, todos eles aceitaram Jesus já em sua maioridade. O mais novo deles era João. E assim, amados, se nós tecer um comentário breve, nós vemos que a maioria das pessoas aceitaram Jesus já na sua maioridade, quando eles já estavam adultos e com entendimento da necessidade de ser alcançado pela graça bondosa de Deus. Né, irmã Dani? Então, o rei Salomão, escrevendo no seu livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, ele diz, um versículo interessante, diz que não há um justo sobre a terra, nenhumzinho. Não há um justo sobre a terra que não peque. Essa palavra é muito forte. Mas Jesus veio para quebrar esse enigma e para trazer para nós a salvação plena.
e o resgate de nossas vidas. E Paulo nos adverte da necessidade que nós temos de moldar a nossa vida segundo o entendimento da palavra, segundo o Evangelho. E Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: não vivam conforme os padrões deste mundo, novamente nos referindo a mundo, pessoas, e não mundo geográfico. Não vivam conforme os padrões do sistema do mundo, do esquema do mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que maravilha, né? Então, amado, nós não podemos nos conformar com a injustiça, nós não podemos nos conformar com tudo aquilo, com qualquer coisa que nos confronta com a palavra de Deus. Não podemos. Mas Paulo está dizendo que nós devemos aceitar que Deus nos transforme, nos mude, nos renove o nosso entendimento, para que então, com o nosso entendimento renovado, nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entenderam? Então, irmãos, olha só a continuidade. Olha o versículo 4, irmão. Quanto que esse versículo é lindo e maravilhoso. Aqui nós sustentamos todo esse entendimento que nós falamos até agora. Nós falamos então que o homem, versículo 1, vamos lá. O homem estava mortos por causa dos seus pecados. No versículo 2 fala que os homens costumavam viver como o resto do mundo, debaixo do pecado. E no versículo 3 diz que todos nós vivíamos assim, seguindo os desejos da carne, da inclinação da natureza humana, da natureza pecaminosa que veio desde Adão e que atravessou todo o tempo e chegou até nós. Mas quando nós lemos o versículo 4, Paulo fala aqui do amor de Deus que quebra todo esse relacionamento com o poder das trevas. Diz assim: mas Deus, amados, eu fiquei maravilhoso com esse versículo. Realmente é um versículo tão poderoso, que Paulo fala das condições que separam o homem de Deus, do pecado, da vivência com as obras das trevas. Mas aqui ele fala: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. A nossa palavra é maravilhosa. Quero mandar um abraço para o meu sobrinho Renato Gomes. Eu acho que ele está lá em Santa Maria das Barreiras, né, Renato? Ou você está em Novo Horizonte? De qualquer forma, um abração para você, para sua família. Deus te abençoe. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, e aqui eu copiei, né? Fiz uma compilação desse texto na versão Almeida Fiel, que diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, amado, ao longo de toda a minha vida cristã, eu venho, né, tentando achar um adjetivo, um predicado, para qualificar o amor de Deus, e não encontrei, amados, esse amor de Deus. Ah, sim, Renato, legal, você está na vila, né? Então tá bom. Então, um abraço aí pro Sinato, meu irmão, pra Luzia, pra família toda aí, tá? Pro Cleo Marques, família maravilhosa que mora em Novo Horizonte. Então tá bom. Então, amados, eu sempre procurei encontrar uma descrição, uma qualificação que eu pudesse dizer: o amor de Deus é assim. Mas nunca encontrei. O amor de Deus não tem a sua causa em nós, em nossas virtudes, em nossas qualidades. O amor de Deus tem a sua causa na natureza bondosa de Deus. É conforme João, o apóstolo João, escrevendo no seu livro, no seu evangelho, lá no capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus amou muito de tal maneira, e eu cito tanto esse versículo, irmão,
Porque aqui o próprio João não conseguiu qualificar este amor de Deus. Ele falou de tal maneira, não tinha um predicado, não tinha uma qualificação, não tinha como mensurar este amor. O amor de Deus. Deus amou o mundo. Olha só. Deus, esse mundo aqui, novamente nós temos que compreender, não está falando do mundo cosmos, geográfico, mas está falando de pessoas. Deus amou a humanidade, Deus me amou, Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que eu receba, para que todo aquele que eu aceite como seu suficiente e único Salvador, não pereça, mas tenha a vida eterna. Maravilhosa palavra. Não é isso que Paulo escreveu aqui no versículo 4? Mas Deus, que é rico, tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, não pare para pensar, e nos amou tanto, mas tanto, que ele fala no versículo 5, nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos, ou seja, separados de Deus por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Aliás, esse é o título da palavra. Somos salvos pela graça. Vocês estão entendendo a profundidade? Mas Deus, que é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos, separados de Deus por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, ele nos deu vida. No momento que Jesus Cristo subiu àquela cruz, morreu, mas no momento que ele ressurgiu dos mortos, nós ganhamos vida com ele, uma nova vida em Cristo Jesus. E isso é pela graça. Pela graça, vocês são salvos. Então, é preciso nós compreendermos que a salvação, ela não é de graça. Ela é pela graça misericordiosa de Deus. Maravilhoso e bom é o nosso Deus, né, pastora César? Então, amado, Deus não pesou os nossos pecados, nem mediu a nossa iniquidade. Ele simplesmente nos amou de uma forma imensurável. Porque a graça é tudo aquilo que Deus nos dá sem merecermos. Graça não é o que podemos fazer por Deus, e sim o que Deus já fez por nós. Graça é a exposição da bondade de Deus, não da nossa bondade. Estão entendendo? Então graça é tudo aquilo que Deus nos dá sem que nós merecemos. Eu não mereço, mas Deus dá, porque Ele é bondoso, misericordioso. Graça não é o que nós podemos fazer por Deus. Nada que nós fazemos não adianta, irmão. Você pode subir a escadaria da igreja com uma cruz nas costas, de joelho. Isso não vai sensibilizar o coração de Deus. Porque a bondade está em Deus e não em nós, não é naquilo que nós fazemos. Mas Deus está olhando para nós quando nós, de coração aberto, de coração sincero, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não compartilhamos do amor de Deus com ninguém. Né, Magali? Magali Souza, de Araguaína. Um abraço para você, minha irmã. Deus te abençoe. Então, Paulo diz que aqui Deus, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por nós o entregou, será que não nos dará graciosamente, ou seja, pela graça,
todas as coisas. Então, amado, Deus, Romanos 8:32, Deus não poupou seu próprio filho, mas antes ele entregou Jesus por mim e por você, porque ele é rico em misericórdia. Que maravilha! E Romanos 4:5, o apóstolo Paulo diz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Oh, Deus maravilhoso! Eu não mereço nada, Senhor. O qual Deus entregou Jesus por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Somos justificados pelo amor de Deus. Somos purificados pelo sangue de Jesus. E o versículo 6 fala, pois Ele, Deus, nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos lugares celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Ah, maravilha, aleluia! Pois Deus nos ressuscitou com Cristo. Paulo falou que nós estávamos mortos, mas pela graça nós somos resgatados, pelo amor de Deus. E ele diz que, pois Deus nos ressuscitou com Cristo. Estávamos mortos, mas com Cristo nós ressuscitamos. Então, irmãos, no momento que nós aceitamos Jesus em nossas vidas, Jesus ressuscita conosco. Isso é maravilhoso. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos lugares celestiais. Se nós temos um lugar reservado. Aliás, o próprio Jesus Cristo, lá no capítulo 14 de João, ele fala, eu vou, mas vou preparar-vos lugar. Ou seja, Jesus está preparando um lugar maravilhoso para nós, lugares celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Nós não estamos mais vivendo sobre o comando do Espírito, né? Do Espírito que opera no coração das pessoas que recusam obedecer. Não. Agora nós vivemos em Cristo Jesus. Pela graça. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem, isso é maravilhoso, ó, busquem as coisas do lado alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então nós temos que ter um entendimento de tudo aquilo que nós podemos alcançar em Cristo e buscar em Cristo. Versículo 7. Estamos andando aqui para chegar lá no final. Versículo 7 diz assim, portanto, nos tempos futuros, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Portanto, nós somos o legado da vida de Cristo e testemunhas vivas do seu sofrimento, segundo a palavra que está diante de nós. Né, Lúcia? Nós somos o legado. É por isso que Paulo fala aqui, que nos tempos futuros Deus poderá nos apontar como exemplo da riqueza de sua graça. Quão maravilhoso é, irmão, quantos homens de Deus partiram para a eternidade, mas os seus nomes estão escritos nos céus e também na história do Evangelho. Podemos citar tantos homens de Deus. Recentemente, Billy Graham, que faleceu há pouco tempo, ele é um legado, ele é uma referência que fala que Deus poderá nos apontar
citar como exemplos. Exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Exemplo nos dias de hoje para outras pessoas. Irmão, quão maravilhoso é quando alguém se refere a nós como uma pessoa que vive segundo o Evangelho. Isso é bom demais. Quando alguém diz assim, aquela pessoa é uma pessoa boa, porque ela vive com Deus, ela aceitou o Senhor, então ela vive segundo a palavra de Deus. Isto é um legado, irmão. É um legado que nós carregamos e que nós vamos deixar para os nossos sucessores. E Deus vai apontar-nos como exemplo da sua insuperável graça, revelado na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Então, qual a referência que eu e que você vamos deixar para os nossos sucessores daqui uns dias? Como é que nossos filhos vão se referir a nós, nossos netos, nossos bisnetos? Qual é o legado que nós temos? Qual a referência que nós damos? Mas Deus quer que nós sejamos tidos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça. Que alguém diga, né, que nós vivemos a nossa vida aqui na terra como servo de Deus, servindo ao Senhor, servindo pessoas, servindo e amando pessoas. Vocês estão entendendo? Isso é algo tremendo, irmãos. Então, Deus poderá apontar-nos como exemplos. Maravilhoso, irmão, nós citar exemplo de Paulo, o maior escritor cristão de todos os tempos. Citar o exemplo de Pedro, de Daniel, citar o exemplo de João e de tantos outros que partiram, mas deixaram uma referência para nós. Que nós possamos ser o legado do Evangelho. Quando nós partirmos daqui, Deus vai nos apontar como exemplos da riqueza da sua graça. Não é, Lúcia? É isso aí, minha irmã. Boa noite, Lucinha. Lucinete Santos, né? Para nós, Lucinha, né? O Deus da glória, Deus de vitória, amém. Deus te abençoe, minha irmã. Um abraço aí em todo mundo aí pro seu João, tá? Maravilhoso. Glória a Deus. Lucas 24, 48 diz que nós somos testemunho de todas essas coisas. Nós somos testemunho, porque a história de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, que foi contada pelos apóstolos e que rompeu a barreira dos tempos, dos séculos, dos milênios e chegaram até nós através da sua palavra. Nos faz por direito ser testemunho de que todas as coisas que está na palavra de Deus é verdadeira, porque nós somos testemunhos. Nós assumimos a condição de testemunhas. Deus ressuscitou Jesus Cristo e disso todos nós somos testemunhas. Está escrito lá em Atos capítulo 2, versículo 32. Deus ressuscitou Jesus. Aí você diz assim, pastor, mas o senhor não estava lá, o senhor não viu. Eu não vi, mas João me contou. Eu não vi, mas Lucas me contou. Mateus me contou. Marcos, está lá escrito. E muitos outros homens que sucederam a eles também me contaram através da sua literatura,
daquilo que eles escreveram, daquilo que eles pregaram. E eu quero passar essa condição de testemunho vivo do Evangelho para as pessoas que vão vir após a mim se Jesus não voltar até lá. Então, amado, você é uma testemunha viva de que Jesus morreu e ressuscitou. Porque Mateus te contou essa história, porque Lucas te contou, porque Marcos, João, porque Billy Graham, porque Marcos Spurgeon, John Scott, homens que falaram, que contaram da vida de Jesus e que nos habilitou também a falar do amor de Jesus Cristo, de que Ele nasceu, se criou, morreu e ressuscitou por nós. Boa noite, Ondina. Ondina Souza, minha amiga, um abraço para você. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu sou testemunha de todas essas coisas. Eu sou testemunha de que Jesus ressuscitou. Porque eu estou ressuscitado com Ele. Aleluia. Versículo 8. Vamos chegando ao final. Olha só este versículo, amados. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. É um presente. Que Deus maravilhoso. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo transgressores da lei, da palavra, Deus nos alcança pela graça. Porque a graça é favor imerecido de Deus. Ou seja, eu não merecia, mas Deus por sua bondade me deu. Eu não mereço nada, irmãos. Mas Deus me dá tudo. Já pensou isso, irmão? Então fale para você mesmo. Eu não mereço nada, mas Deus me dá tudo. Porque eu acredito. Eu sou testemunho. Eu tenho um legado. Não estão vendo que a cama está balançando um pouquinho, né? É porque a estabilidade não está muito boa. Mas vamos para frente, né? Então vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós. Deus nos separou desde a criação do mundo. Ou seja, fomos predestinados. Aí surge a questão, mas só nós que aceitamos somos predestinados? Não. O desejo de Deus é que todas as pessoas aceitem Jesus e sejam salvas. A escolha é minha e é sua. Porque Deus, por sua graça, nos deu o direito de se alcançar essa salvação. Isso é por meio da fé. Eu tenho que crer, irmão. Eu tenho que crer. Porque quando eu creio, eu habilito o Evangelho, eu habilito a palavra de que ela é verdadeira e é fiel. É por isso que Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, ele diz: obtendo o alvo dessa fé. Qual que é o alvo dessa fé? A salvação da alma. A salvação. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Romanos 1,17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, nos nossos corações, estando nós enraizados e alicerçados em amor. Que maravilha! Que maravilha! E o versículo 9 diz assim, porque, olha só, irmão, interessante, olha só. Fala assim que isso, né? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom, uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Eu falei há pouco, né?
Não são as nossas obras que nos habilita, mas é a graça de Deus que nos faz, que nos dá. Não porque merecemos. Irmão, isso quer dizer que nada que nós fazemos ou realizamos pode nos fazer merecedor da graça. Então é conforme Paulo escreveu, não é uma recompensa, não é um troféu. Às vezes pessoas muito boas, que fazem até muitas caridades, mas se não aceitar Jesus, irmãos, anula todas as suas obras. É por isso que ele fala, não é uma recompensa, um troféu que nós podemos obter de Deus pela prática de boas obras. Porque Deus não quer que nós orgulhamos. Deus não quer que nós falamos, eu alcancei a salvação pelas obras que eu pratiquei. Não, é pela misericórdia de Deus. Não é, Odivan? Boa noite. Boa noite, Odivan. Um abraço para você. As obras não são a causa, e sim consequência de nossa salvação. Eu não sou salvo porque pratico boas obras. Eu pratico boas obras porque eu sou salvo. Esse é que tá o negócio, né? Né, Vanderlei? Vanderlei Alves da Silveira. Um abraço para você também. Então, eu não sou salvo porque eu pratico boas obras. Mas eu pratico boas obras porque eu sou salvo. Porque eu fui alcançado pela graça de Deus. Entenderam? Romanos 3,28 diz: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras. E o mesmo Paulo, escrevendo em Romanos 11,6, fala: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Entendeu? Se nós for salvos pelas obras, não existe graça. Nós estamos sendo remunerados por aquilo que nós fazemos. E não é assim que Deus quer. Deus quer que nós adquirimos, que nós obtenhamos a salvação exclusivamente pela graça bondosa e misericordiosa que Ele nos dá. Está entendendo? Que maravilha, maravilha mesmo. E finalizando o versículo 10, diz assim: pois somos, olha só, somos obra-prima de Deus. Na versão Almeida fala feitura, né? Nós somos obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então que nós sejamos um exemplo de boas obras, no ensino, na integridade, na reverência. Isso aqui Paulo escreveu ao pastor Tito, no capítulo 2, versículo 7. Entendendo, portanto, irmãos, voltando lá, que eu faço boas obras porque eu sou salvo. E eu não faço, e eu não sou salvo porque eu pratico boas obras. Então as obras não são a causa da minha salvação, e sim a consequência dela. Está entendendo, amados? Então, que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. O Senhor nos separou para nós. E quando Paulo fala que eu faço boas obras porque eu fui salvo, ele lá na carta de Paulo a Gálatas, no capítulo 5, ele fala que as boas obras, que ele chama de fruto do Espírito, é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há censura, porque essas são obras do Espírito daqueles que alcançaram salvação em Cristo Jesus. Amém? Muito bom mesmo. Então, já chegando ao final dessa palavra tão maravilhosa mesmo.
Quero agradecer a todos vocês que assistiram ao vivo e aqueles que irão assistir posteriormente. Quero mandar um abraço especial para vocês. Estamos chegando ao final. Vou colocar essa palavra daqui a pouquinho no YouTube. Aí você pode acessar no canal Um Momento com a Palavra. Lá você coloca seu like, faz a sua assinatura, né? Para que a gente possa prosseguir nessa missão de levar a palavra de Deus. Amém? Então, meu abraço especial para todos, todos mesmo. Que essa palavra fique plantada no seu coração. Que essa palavra fique registrada em sua vida. Amém? Deus poderoso, te louvamos. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos meus irmãos. Te agradecemos, ó Deus, pela vida, Senhor, de cada família. Que o Senhor Deus esteja com cada um. Pai querido, nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Que o amor de Deus esteja com os irmãos. E até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Aleluia.